E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos começar uma nova disciplina chamada Gestão de Competências. É uma disciplina muito legal, vocês vão ver que você tem muita coisa interessante para a gente ver e durante a aula vocês vão se reconhecer em muitas coisas que eu vou falar aqui dentro da empresa onde vocês trabalham, né, dentro do ambiente de casa mesmo. Então, assim, vocês vão ver que essa disciplina serve tanto para a empresa como para a sua vida pessoal também, para você poder dar um gás nela. Então, eu vou passar aqui para vocês o nosso slide. Esse slide, da mesma forma, né? Está disponível lá para vocês no final da aula. E também essa aula vai estar disponível para vocês, provavelmente na segunda-feira, caso vocês queiram rever, para estudar para a prova, aquele tipo de coisa legal que a gente faz, né? Então, vamos lá para o nosso slide, para vocês poderem acompanhar certinho. É gestão de competências que a gente vai trabalhar hoje. E aí, para começar, essa é a nossa ementa. O que a gente vai ver durante esses 3 encontros nossos? Que a gente vai ver as tipologias das competências, definição, descrição, o que é competência organizacional, o que é uma coletiva, o que é competência profissional, os conceitos, objetivos, como que ela se integra com a gestão de pessoas também, as etapas e os cuidados para delimitar essas competências, como que eu vou implementar elas, como que eu vou fazer o acompanhamento e depois, no finalzinho, lá na terceira aula, a gente vai ver mapeamento de competência e avaliação de desempenho baseado em competências. Essa é a referência para que vocês possam achar os livros lá, para vocês poderem estudar. Eu trabalho muito com o primeiro livro, que é Mapeamento de Competências, do Hugo Pena Brandão. Também trabalho com o do Kevenato, Administração de Recursos Humanos, Gestão Humana, e uma coletânea de textos chamado Competências, Conceito, Método e Experiência. Todos esses têm lá disponível na biblioteca virtual de vocês. Como eu disse, são 3 encontros. Hoje a gente vai falar de gestão de competências, muito conceito, né, muitas explicações para vocês poderem entender o que é isso. Na aula 2, a gente já parte para a metodologia, como que eu implemento isso, como que eu faço a manutenção da gestão de competências. E na última aula a gente faz a gestão de competência, a gestão de desempenho na gestão de competências, como que eu trabalho isso. Então, vamos lá. Para poder compreender um pouco, a gente tem que ver que essa ideia de gestão de competência, ela não é uma coisa nova hoje, né? Já no final da década de 90, isso já estava aparecendo com muito gás dentro das empresas. As empresas já estavam vendo que elas tinham que mudar a forma delas avaliarem as pessoas, delas contratarem, delas desenvolverem, e a gestão de competências, ela ganhou gás no meio empresarial e viu que estava dando muito certo isso, e aí isso começou a passar a fazer o seguinte, olha, as faculdades, as universidades, né, os cursos de RH têm que trazer isso para dentro dos cursos, para poder trabalhar, para poder estudar, para poder fazer com que isso fosse mais bem implementado, vamos falar assim, dentro das empresas, através principalmente de teorias, processos, tudo isso que deveria ter sido feito. A gente usa o termo de competência de várias formas. No dia a dia nosso, a gente fala que a pessoa é competente, a gente fala que eu sou competente, né? A gente também vira e fala, nossa, aquela pessoa ali é extremamente competente, mas o que quer dizer isso? Né? Se a gente for olhar, lá o adjetivo competente, ele poderia designar aquele que é capaz de agir adequadamente frente a uma situação, adotando medidas compatíveis, proporcional, apropriada à circunstância. No nosso cotidiano, essa expressão ela é utilizada para qualificar uma pessoa capaz de resolver certo assunto ou fazer determinada coisa. Mas aqui a gente tem que compreender o seguinte ponto. Eu só vou ser competente se eu conseguir utilizar o meu conhecimento, a minha habilidade, através da atitude que eu vou tomar e o resultado que vai se ter disso. Porque se eu uso força demais,
para poder chegar no objetivo, isso não está certo. Ou, se eu uso tudo isso, mas eu não cheguei no objetivo, ou usei meios escusos para chegar nesse objetivo, eu estou burlando o que a gente está falando de competências. Vocês vão ver que a gente vai falar que competência é a junção do conhecimento, da habilidade e da atitude, na medida certa. Isso que é tão importante compreender. Se a gente for olhar essas ideias, né, essas teorias administrativas, elas foram sendo incorporadas nas organizações com o passar do tempo. Lá na década de 70, esse assunto ele já estava em foco dentro da educação, dentro da economia, do trabalho, da psicologia e dentro de diversas outras áreas, e eles começaram a fazer pesquisas para poder verificar como que essa competência poderia melhorar os processos organizacionais. Como que trabalhar com gestão de competência poderia ajudar que as empresas fossem mais eficientes e eficazes. E isso foi feito para que essas empresas pudessem encontrar, né, principalmente na literatura, o que é uma competência da pessoa no trabalho. Porque é muito comum a gente ler na literatura sobre esse tema e ver lá qual é a competência dessa pessoa no trabalho. Então, eu trouxe uma listinha aqui, para vocês poderem, a gente vai comentando sobre ela. A primeira ali é muito interessante. É constituída por recursos atribuídos ao indivíduo. Uma pessoa, eu e você, tradicionalmente classificados como conhecimento, habilidades e atitudes. A gente chama isso de chá, só para vocês poderem entender a designação que é. O que isso é? Ele representa as dimensões cognitiva, psicomotora e afetiva do trabalho. Então, uma pessoa que é considerada competente, ela tem que ter um conhecimento sobre a área, ela tem que ter uma habilidade e ela tem que tomar atitude para fazer isso. Ela também possui um caráter de associar esses atributos individuais, conhecimentos, habilidades, no contexto que são utilizados. Vamos pegar um exemplo. Você está numa sala de reunião e seu líder lá pede para que você tome frente a um processo de trabalho que você tem lá dentro. E aí você pensa assim, nossa, mas eu tenho conhecimento sobre isso. Eu sei como fazer isso, mas será que eu consigo fazer? Esse conseguir fazer é o que a gente chama de atitude. E que muitos de nós não tomamos essa atitude nesse momento. Tomar a atitude é pegar aquilo e fazer, resolver e entregar. A maioria dos trabalhadores, eles não gostam dessa última parte, que é atitude. Por quê? Quando você tem atitude, você se mostra. E se expor, muitas das vezes, o colaborador, ele não gosta desse processo de exposição, de se expor. Mas isso é extremamente necessário para que você demonstre que tudo aquilo que você teve conhecimento, tudo aquilo que você aprendeu a fazer, você consegue fazer. Então, fazendo isso, isso vai trazer para você um reconhecimento social sobre a sua capacidade. A pessoa vai falar, olha, aquela pessoa ali, ela é uma pessoa competente, porque ela consegue ter conhecimento, ela consegue saber como fazer e ela tomar atitude de fazer isso. Muitas das vezes, ela vai ser revelada quando a pessoa age frente a essas situações profissionais que eu acabei de falar para vocês, aonde que você vai ter que desempenhar suas competências. Como que essa competência é desenvolvida? Por meio de processos de aprendizagem. Sejam eles naturais ou induzivos, formais ou informais. Formais vão ser aqueles onde a empresa te dá treinamento, onde a empresa faz você no seu desenvolvimento, e informais quando você mesmo decide estudar por conta própria. Porque muitas das vezes, nós, né, temos que trabalhar a nossa chamada empregabilidade. A nossa chamada empregabilidade é você estar possível de ser contratado a qualquer momento. E muitas das tecnologias que são desenvolvidas, muitas das novas teorias que aparecem, a empresa, ela não fornece para a gente. A gente tem que correr atrás. A gente tem que ver como que faz, como que funciona. Então, essa atitude que a gente tem também de fazer com que
né, eu tenha conhecimento, eu me torne atualizado, isso ajuda no meu processo de empregabilidade. Tem muitas pessoas que elas ficam paradas no tempo. E aí, quando ela continua fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, e quando tem um processo de atualização, elas viram e falam assim, ah, não, isso aqui não é comigo, não. Eu sei fazer dessa forma, eu não sei fazer dessa outra forma. Só que ela nem tenta. E muitas das vezes a outra forma é mais fácil, mais rápido e te traz menos dor de cabeça. Para isso. Então a gente tem que trabalhar isso. Um exemplo clássico que a gente pode usar muito é o uso do Excel, por exemplo. Tem muita gente que prefere ainda continuar somando as coisas, né? E você pode só digitar na planilha, puxar, arrastar, fazer uma foto, somou tudo. Não é isso? Aí você altera, errei aqui, você vai lá e só altera um dado, você não tem que somar tudo de novo. Você pode pegar uma planilha, associar na outra, uma coisa que você só altera um dado numa planilha, altera em todas as outras planilhas de uma vez só, sendo que você tinha que fazer um a um, tudo de novo, somar tudo de novo, dar baixa, esse tipo de coisa e tudo. Ou seja, isso é uma forma que você tem de se atualizar. E sua atitude de se atualizar, olha, a empresa não me dá um curso de Excel, tá? Eu vou lá no YouTube e procuro saber como que é. Eu não vou me tornar um expert em Excel, mas o básico, as fórmulas principais, o que eu preciso para desenvolver o meu trabalho, eu vou aprender. E eu não preciso que a empresa pague para eu aprender. Porque, principalmente hoje, nós temos muito conhecimento espalhado em diversas plataformas que são de graça. E que você pode fazer isso várias e várias, inúmeras vezes. Então, é muito importante a gente ter essa questão da empregabilidade bem forte para a gente. E aí, isso vai servir principalmente como elo dos seus atributos individuais, o seu chá e as estratégias da organização. Se a organização quer crescer, que ela quer melhorar, ela tem que ter pessoas mais competentes ali dentro. E aí isso vai te agregar valor, seja econômico, social, porque você se torna mais desejado pelas empresas também. Tanto no seu trabalho, quanto na organização. Ela dá origem à sustentação, capacidade, organização, né? Ela influencia por variáveis processos, se manifestam em diversos níveis, seja no estilo gerencial, no estilo de liderança, treinamento, apoio, ou seja, ela faz com que você ajude a empresa a se tornar mais produtivo, e a empresa se tornando mais produtiva, ela vai querer cada vez mais pessoas com a sua competência. Por exemplo, então, para a gente poder definir como que a gente definiria a competência no trabalho, ela é uma combinação cinética de conhecimento, habilidade e atitude, evidenciada pelo desempenho meu e seu em um contexto profissional que vai agregar tanto valor para você quanto valor para a organização. Lembra do exemplo do Excel que eu dei? Se você pegar o exemplo do Excel, ele traz valor para você, porque você aprendeu uma nova fórmula, você mostra que é mais eficiente e ele reduz o seu tempo. Reduzindo o seu tempo de fazer aquilo, você vai poder pegar outras coisas para poder fazer, fazendo com que a empresa seja o quê? Mais desenvolvida, que a empresa seja mais eficiente, que não fique aquela lista de espera para se fazer as coisas. Um trabalho que talvez você demoraria 1, 2 dias para fazer, você está fazendo em metade dos dias e agilizando o seu processo todo. Então, isso, na visão da liderança, das chefias, isso traz para elas um grande ganho e que eles vão pensar 2 vezes entre perder você ou não dentro da empresa. Porque a gente sabe que talentos hoje é muito difícil de se ter. Você tem muitos trabalhadores, mas trabalhadores que são talentosos, trabalhadores que têm conhecimento, habilidade, atitude daquilo que está fazendo, da forma eficiente, está muito difícil de ser recrutado nos processos. Então, eu trouxe aqui para vocês os componentes da competência no trabalho. O que é? O insumo. Demanda do contexto organizacional, social e econômico. O que eu preciso fazer? Quais são os elementos? Conhecimento, habilidade e atitude. O desempenho, o resultado. Se o resultado está saindo bem, você está desempenhando bem, vai trazer valor para o indivíduo, pode ser até financeiro. Você pode ter um aumento de salário, né? Você pode ter um aumento de benefícios, você pode ter um tanto de coisa, mas isso também traz valor para a organização. Porque os clientes vão falar assim, nossa, aquela empresa, as pessoas que trabalham lá são extremamente competentes.
o que eu peço é feito de forma correta. Porque também a gente tem que tomar um certo cuidado para não fazer as coisas rápido e errado. Fazer as coisas, eu já sei tudo. Aí você pula as etapas todas, chegou no final, você entregou um processo errado, isso pode trazer prejuízo para você, prejuízo para a empresa e para o cliente. Então, ser competente é chegar no resultado de forma eficiente, não de qualquer forma. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque senão as pessoas falam assim, não, mas eu faço as coisas rapidinho. O rapidinho tem que ser eficiente, não tem jeito. Estou trazendo um exemplo aqui para vocês compreenderem melhor isso. Vou imaginar aqui, no setor de serviço, é como que as empresas estabeleçam, entre os padrões desejados de desempenho, a expectativa que seus empregados manifestem o seguinte comportamento. O que eu, empresa, quero? Atender os clientes com receptividade, cortesia, considerando expectativas e características. Vocês vão convir comigo que uma das coisas hoje mais difíceis que tem é você ter colaboradores que conseguem atender as pessoas com eficiência, com educação, com qualidade, com processo. Nós sabemos que existem muitos clientes que são difíceis de lidar, são sem educação, acham que tem direito de tudo, acham que pode tratar o colaborador de qualquer forma, isso, aquilo, mas a gente não está falando dessa parte, a gente está falando do geral. Como que eu quero que o meu empregado, que o meu colaborador atenda ao meu cliente? De forma eficiente. E aí, para isso, eu tenho que olhar para o meu colaborador, para o meu atendente, por exemplo, nesse caso, e verificar o seguinte. Primeiro, ele tem que ter conhecimento sobre o serviço da empresa. Você já imagine uma coisa. Eu ligo para o... Vou te dar um exemplo de hoje. As minhas duas janelas quebraram aqui no apartamento que eu moro, que o vento bateu, jogou as duas, elas bateram e os dois vidros quebraram. Das duas. Nem fala. Molhou tudo, porque a chuva molhou, fez tudo. E aí eu liguei para uma vidraçaria e peguei e falei, olha, eu estou precisando de vidro assim, e eu estou com uma certa urgência. Aí a moça falou assim comigo, deixa eu ver se a gente faz esse serviço. Pensa só, eu liguei numa vidraçaria, ela no mínimo tinha que saber se faz ou não o serviço de trocar os vidros. Ela poderia falar assim comigo, qual que é o tipo de vidro que você quer? Porque aí, dependendo do tipo de vidro, é claro que ela pode trabalhar ou não trabalhar. Mas ela me perguntar, deixa eu ver se eu faço esse serviço ou não, aí você já fica assim, mas como assim? Ela não tem conhecimento do serviço que a empresa que ela trabalha faz? Ela tem que ir lá e perguntar a uma outra pessoa? Aí você pode falar assim, não, professor, mas ela pode ser novata. Ela pode estar ainda em treinamento. Sim, mas ela tem que ter o básico. Eu não estou pedindo uma janela de blindex, por exemplo. Eu estou pedindo um vidro. E aí ela voltou e falou assim comigo, a gente faz. Aí eu falei assim, tá, beleza. No bairro tal. Aí ela virou para mim assim, deixa eu perguntar se a gente atende esse bairro. Está entendendo como que o processo ali não está certo? Então, é muito interessante a gente pensar isso. Eu tenho que saber o serviço da empresa, eu tenho que saber qual é o meu cliente, eu tenho que saber como que o processo funciona, para eu poder ter informações, para poder passar. É claro que você pode ter dúvidas no seu processo, mas você não pode ter as dúvidas básicas. As dúvidas básicas você não pode ter, porque você tem que estudar. Lembra que eu falei? Olha, eu sou novata. Beleza, então deixa eu pegar aqui tudo que essa empresa faz, caderninho do lado, anotar as coisas que as pessoas falam para mim, para eu, na hora que precisar, começar a checar. Porque a mente da gente esquece. Não adianta. Então, se a gente não revisar, a gente não ir compreendendo, a gente vai esquecendo e vai ficando naquela rotina de perguntar. Outra coisa, habilidade. Para identificar o produto ou serviço mais adequado. Ela poderia falar assim comigo, olha, esse vidro eu não tenho, mas eu tenho outro. Te atende? Talvez esse daqui seja melhor do que esse, para ela poder argumentar comigo. E ela tem que ter atitude, que é manifestar a empatia, a receptividade, a cortesia. Então, ou seja, isso acontece o tempo inteiro. E aí, muitas das vezes, você deixa de fazer um negócio com uma empresa porque o atendimento foi ruim. Não porque a empresa é ruim,
mas o atendimento. Lembra que eu falei com vocês uma coisa uma vez? Que eu falei assim, as empresas só são CNPJs. Elas são formadas de pessoas. É um tanto de CPF ali dentro. Então, quem responde pelas empresas são as pessoas. Então, nessa linha de frente do atendimento, igual ele está querendo aqui, melhorar o atendimento, eu tenho que colocar pessoas realmente que vão tratar esse atendimento de forma cordial, que vão ganhar o cliente e tudo. E aí, quando eu tenho isso, né, os resultados, eles são maravilhosos. Tem pessoas que voltam em alguns locais pagando mais caro por causa do atendimento. Elas falam assim, olha, eu vou pagar mais caro, mas porque eu sou bem atendido, eu tenho educação, isso é uma cortesia, isso. A pessoa agrega valor. Esse agrega valor. Por isso que muita gente fala assim, eu não sei porque você almoça naquele restaurante que é mais caro, sendo que daqui do lado ali é metade do preço. Aí você fala assim, você já foi lá para você ver como que é? Você já viu a qualidade do produto? Você já viu os atendentes, como que é? Você quer ver uma coisa que ganha qualquer cliente? Você pediu a conta. Ela chega rápido. Porque você tem a ideia de pedir a conta e ficar o quê? Demorando. Quando você chegou para pedir a conta, é porque você já satisfez ali, você quer ir embora. E esse processo de esperar a conta vir, ou você pedir 2, 3, 4 vezes, isso vai te irritando. Porque aí na outra vez que você vai voltar, você vai falar assim, nossa, aqui é muito bom, mas para pedir a conta é complicado. E aí você já começa a escolher outros lugares. Então, é muito interessante a gente olhar os pormenores mesmo. São coisas pequenas, mas que vão gerar essa ideia de competência no seu geral, essa ideia de competência, de empatia, de trazer isso para poder fazer com que agregue valor. E aí, agregando valor, é muito difícil você não sair de lá satisfeito. O que a gente fala muito, e eu estou mostrando aqui para vocês, que a gente fala que é o chá, aí eu venho até numa xicrinha mesmo, para vocês poderem lembrar disso, tá? Na hora da prova, principalmente, tá? Conhecimento, o saber teórico. Habilidade, o saber prático, aplicável. Atitude, vontade de querer fazer. Gente, se eu tenho conhecimento, mas eu não tenho saber prático, não adianta de nada. Eu posso ter muito conhecimento. E existem pessoas que têm muito conhecimento, mas elas não têm habilidade, não têm o saber prático. A atitude também ela não tem. Ela não tem vontade de fazer. Vou pegar um exemplo do dia a dia da gente. A gente tira carteira de motorista, né? Vai para a autoescola para tirar carteira. Aí você saiu com a carteira, aí você fala assim, não, agora eu vou ter que dirigir. Você vai ter que dirigir mesmo. Você já tem conhecimento. Você já sabe como virar à esquerda, apertar o pedal para passar a marcha. Hoje tem o carro automático, né? Já ajuda bastante isso, né? Mas não, você tem que aprender ali, passar marcha, você sabe andar na via, você sabe velocidade, você sabe... No início, você soa de cima e embaixo. Eu não sei com vocês, mas comigo, na hora que eu entrei numa grande avenida aqui em Belo Horizonte, que eu vi carro para todo canto, eu tô assim, meu Deus do céu. Porque na autoescola você não anda nas grandes avenidas. Primeiro engarrafamento, o que eu faço no engarrafamento? Porque ainda eu precisava ter mais conhecimento, mas eu precisava também ter o saber prático. E na direção, você só se torna melhor motorista dirigindo. Não adianta. E para você dirigir, você tem que ter o quê? Atitude. Se você não ligar o carro e sair e dirigir, começar um pouquinho. Dá uma voltinha no bairro, tranquilamente, sozinho. Depois pega uma avenida. Depois pega um lugar mais movimentado. Depois vai para as estradas. Quando você vê, você hoje é uma motorista ou motorista, depois de 2, 3 anos, você olhava para trás e fala assim, meu Deus do céu, como que eu dirigia? Como que eu saía daquele jeito? Porque você vai tendo o quê? Saber prático. Mas você também teve atitude, você teve a vontade de fazer. Você estava lá querendo fazer. Em todo trabalho é assim. Eu, quando comecei a dar aula, eu entrei numa sala que tinha 40 alunos. Primeiro dia de aula. Eu falei assim, e agora? Eu tenho conhecimento, mas eu ainda não tenho saber prático. Eu tenho atitude. Então eu vou dar aula. Tremia todos os dias. Com o passar do tempo, você começa a falar assim, olha, não é que eu estou melhorando nisso?
Mas aí você vai lá, faz um curso, você vai lá e vê outro professor dando aula, você vai lá e vê como que ele controla a turma de aula mais agitada, né? Aqueles meninos mais agitados e tudo. No outro ano que você está dando aula, você está muito melhor. Depois, com 20 anos, já tem quase 20 anos que eu dou aula. Eu estou muito melhor, mas eu estou aprendendo muito ainda. Porque você tem que ter essa vontade, essa atitude sempre estar ali fazendo as coisas. No trabalho de vocês também é a mesma coisa. O conhecimento, a habilidade, a atitude de vocês ela é constante. Vocês vão melhorando com o passar do tempo. Vocês vão ver, quando vocês começarem a trabalhar, ou seja, estão trabalhando na área de RH, vocês vão ver que no início é muito difícil, muito complicado algumas coisas. Passado de um ano, você vai falar assim, maravilha. É isso, faz isso, faz aquilo. Entrevistas, você vai fazer rapidíssimo elas. Você já vai tirar do seu candidato aquilo que realmente as competências que a empresa quer. Você não vai precisar fazer aquela entrevista longa, aquela coisa assim. Análise de currículo, você já, a empresa quer isso, deixa eu ver se esse currículo que tem isso. Pronto. No início é mais complicado. Mas aquela palavrinha, aquela letrinha ali, tá? O A de atitude, ele é extremamente importante. Porque quando você tem conhecimento e atitude, a habilidade, o saber prático, você vai aperfeiçoando com o passar do tempo. Não esqueçam disso. Isso vocês levam para a vida de vocês inteira. Tá? E aí, essas competências que a gente está falando, elas podem ser individuais, aquelas que estão relacionadas àquilo que eu sou, e organizacionais, que são aquelas que a empresa tem. As minhas, eu consigo fazer elas através de desenvolver, através dos treinamentos, através dos cursos, através da troca entre os colegas. A organizacional, eu consigo fazer ela a partir do momento que as empresas se fundem, muitas das vezes. Mas o importante é que uma influencia a outra, e vice-versa. Se você trabalha numa empresa onde que tudo é muito organizado, muito bem feito, você sente que você também tem que ser assim. Então você começa a mudar a sua atitude. Aquilo que você achava que era meio desleixado, você começa a ir lá e fazer melhor. E pode ser coisa simples, tá? Pode ser simplesmente pensar o seguinte: todo mundo desse setor, quando sai, apaga a luz. Eu não apagava. Aí, quando eu vejo todo mundo apagando a luz, essa atitude de apagar a luz, eu vou lá e apago também. E eu começo a fazer isso. E quando você vê, a competência organizacional influenciou na sua competência individual. E como você também pode influenciar na organização. Quantas vezes a organização não pede projetos? Vamos fazer alguns projetos aqui para melhorar o atendimento, para melhorar o desperdício de papel, ou de eletricidade, ou de qualquer outra forma. E você vai lá, faz um projeto, aprova, quando você vê aquilo está aplicado na empresa inteira. Olha lá a sua competência sendo utilizada pela empresa. Então, a ideia de competência, ela está muito ligada a isso aqui, ó. A gente tem uma seta que mostra que a competência organizacional, ela passa pela equipe e chega no indivíduo, e a gente tem uma outra seta mostrando que a competência individual passa pela equipe e chega na organização, ou seja, uma influência constante. Não tem como você trabalhar numa empresa e não ser influenciado por ela. E não tem como uma empresa onde você trabalha não ser influenciada por você. A não ser que você não tenha as competências para poder fazer isso. E aí, se você não tem as competências, você vai ser aquela pessoa que ninguém lembra nem o seu nome. Nem sabe que você trabalha. Aí você falta, a pessoa nem sabe por que você faltou, aonde você está, porque você não tem aquela presença, aquela atitude que você precisa ter. A gente brinca, né, que só professor que todo mundo sabe que faltou. Porque se o professor não vai dar aula, não tem aula. Mas muita gente trabalha com você muitas das vezes e você não sabe nem o nome da pessoa. Porque a pessoa, ela também não quer. Ela usa um termo, né? Se misturar. Ela chega, faz o serviço dela e vai embora. Só que será que ela está influenciando as outras pessoas? Será que ela está influenciando a organização?
Será que quando tiver um processo de redução e alguém vê o nome lá Pedro, mas não sabe quem é Pedro, ele não vai ser o primeiro da lista a ser rifado, mesmo ele sendo um excelente profissional? Só que você não conhece, você não sabe quem é. Então, muitas das vezes, você faz esse tipo de coisa. Então, a gente tem que pensar essa condição, essa forma que a gente tem. A gestão de competências, até agora a gente falou dos conceitos, aí agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais, ela constitui um modelo de gestão que trabalha a ideia de competência para organizar os processos da empresa. Está relacionada à área de gestão de pessoas. Ela usa essa estratégia, esses instrumentos, com o propósito de desenvolver, mobilizar as competências necessárias para conseguir os objetivos da empresa. É para isso que ela está lá sendo feita. Então, nesse fluxograma aqui, depois vocês dão uma olhadinha mais profunda nele, eu mostro para vocês o que tem que ser feito. Uma formulação das estratégias, um mapeamento das competências. Como que eu vou mapear a competência? Só adiantando um pouquinho, o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Olha, eu vou chegar perto do Luiz, que trabalha, e vou com um questionário. Vamos ver as competências. Será que ele tem competência? Será que é empático? Será que ele consegue ter liderança? Será que ele consegue solucionar problemas de forma eficiente? E eu vou vendo se ele tem essa. Não, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. Aí eu detalho o seguinte, olha, ele tem a competência de liderança. Então, se ele tem a competência de liderança, ele pode vir a ser um indicado à futura gestão. Porque também a gente tem que pensar o seguinte, se eu não tenho a competência para ser liderança, eu posso desenvolvê-la. Tá? Não existe a ideia que líder nasceu pronto, não. Tá? Líder é desenvolvido. Mas para ele desenvolver, ele tem que querer. Lembra da atitude? Ele tem que ter essa atitude. E aí, muitas das vezes, a gente promove um trabalhador à liderança e se queima, porque ele não tem essa habilidade e ele não quer desenvolver essa habilidade. Ele prefere ser um comandado do que ser o líder. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também na hora que a gente está mapeando essas competências. Porque aí depois a gente faz a capacitação, depois a gente faz o acompanhamento e depois a gente faz a retribuição, que é muitas das vezes reconhecimento, títulos, né, destaque, funcionário do mês, aquele tipo de coisa, e muitas das vezes dinheiro. E aí você consegue mostrando, quando você trabalha a ideia de remuneração por competências, você vai trabalhar, entre aspas, a remuneração por eficiência. Aquelas pessoas que conseguem fazer isso. Então, isso aqui, depois vocês dão uma olhadinha de forma mais profunda, que é muito interessante, é um fluxograma de como que você pode aplicar isso dentro dessa empresa que você trabalha. Trazendo um outro exemplo, vamos pensar que uma organização hipotética, tá? Ela tem lá na sua visão ser uma empresa de elevada reputação no mercado, reconhecida pela alta qualidade do seu serviço. Beleza. Para que isso seja feito, eu tenho que elevar o grau de satisfação do meu cliente em relação aos produtos e serviços que eu estou oferecendo. E aí, eu propus fazer o seguinte, eu tenho 60% de clientes satisfeitos. Eu quero chegar a 68%. Mas você pode falar assim, professor, mas 68% é pouquinho, não é não? Mas é aquilo que eu posso chegar. Eu não posso querer chegar de 60 para 100 ou 90. Porque quando eu crio uma meta, e essa meta é muito longa, a probabilidade de eu não chegar nela é grande. Eu pego e frustro as pessoas. Como ela é muito inatingível, então se ela atingir 70%, eu não vou valorizar os 10%. Eu tenho a tendência de desvalorizar esse processo. E falo assim, nunca chegamos. E aí as pessoas começam a desistir do processo. Então, quando eu ponho uma meta razoável, 68%, olha, vamos conseguir subir 8 pontos. É possível? É. Vamos ver onde que a gente tem que olhar isso. Eu não quero melhorar a qualidade do atendimento, então eu tenho que procurar profissionais ou treinar os meus profissionais para que isso seja feito. Eu quero fazer com que eu já tenho uma entrega alta no prazo, que é 90%, mas eu quero chegar a 95%. Ótimo.
É 5%. Dá para chegar? Dá. Vamos ver como que a gente pode fazer essa pontualidade. Vamos ver como pode receber melhor esse produto, como que a gente pode desenvolver. A gente pode deixar alguma coisa pré-pronta para poder entregar e depois só finalizar. Como tem que ser feito isso? Ou seja, eu estou criando estratégias para poder fazer isso. Porque muitas das vezes eu quero chegar, mas eu não sei como chegar. E se eu não sei como chegar, se eu não crio estratégia, nem que esteja aqui na cabeça, eu vou chegar em qualquer lugar. Eu vou chegar em qualquer lugar. E se eu não sei onde que eu quero chegar, eu chego em qualquer lugar serve. Qualquer lugar vai servir? Não, não vai servir. Porque eu quero melhorar o meu atendimento. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou mapear a competência. Vou chegar lá para os meus empregados, né? Vocês da área de gestão, principalmente, vão chegar e falar assim, vamos ver quais as competências que cada um desses daqui tem. Vamos ver se elas estão encaixadas dentro daquilo que a empresa precisa. Se não estão, o que eu preciso fazer para que esteja? E eu crio esse plano de ação. Porque aí, criando esse plano de ação, eu vou conseguir diminuir o que a gente chama aqui de gap, ou gap, né? Em inglês, bonitinho, né? Em gap. Mas que é a lacuna entre aquilo que a empresa precisa e aquilo que eu tenho. Vocês estão vendo que o gráfico ele está assim, uma parábola para cima e outra para baixo. A ideia é que seja esse espaço aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, opa, aqui, ele seja o menor possível. Aqui vocês estão vendo que ele está assim, ó. Quando as competências necessárias e as atuais vão diminuindo, isso quer dizer que eu estou chegando no meu ápice. Eu tenho trabalhadores que estão com as competências necessárias para que desenvolva o meu negócio e assim eu consiga atingir os 68% ou os 95%. Aí você pode pensar, nossa, cheguei em 68%. Daqui a pouco você faz mais 8%. Vou chegar a 100% de cliente satisfeito? Provavelmente não. Porque a gente atende um número muito diverso, pessoas muito diversas. E pessoas em dias muito diversos. Tem pessoas que você vai chegar na hora com o produto e ele vai falar, você vai te dar 3 notas lá na plataforma, porque ele queria que chegasse antes. Mas aí esses você vai desconsiderando, você pega o máximo ali. Então, ó, se eu for só aumentando, eu estou melhorando. Mas vai chegar um momento que vai dar saturação ali e tá bom. O 100%, ele é inatingível, provavelmente inatingível. Então, ali, 98, 97, 95, tá ótimo, perfeito. O importante é não cair. Porque também acontece o seguinte, tá? Se você subiu, colocou um nível aqui de competências para eles, e de repente você despencou, para voltar é muito difícil. Porque as pessoas já te conhecem, então o nível caiu muito, então eu não quero mais. Então a gente tem que tomar esse tipo de jogo. Lembre-se que muitas empresas preferem aumentar o preço do que diminuir o nível, diminuir a qualidade. Não é à toa que o iPhone continua aí custando 14 mil reais. E as pessoas comprando, né? Essa é a questão. Ele continua custando esse preço caríssimo para a gente, pelo menos para mim, mas as pessoas estão comprando. Porque o nível dele não cai, ele só sobe. Ele só sobe. E aí as pessoas que estão acostumadas com aquilo ali compram e recompram, compram e recompram, compram e recompram. Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando isso. E aí, além disso, como eu já falei para vocês, né, essas competências elas podem ser individuais, igual eu coloquei aqui em vermelho para você, que pode ser feito por ações de recrutamento, de seleção também, né? Você pode contratar pessoas na hora de fazer o recrutamento e seleção, você faz o recrutamento e seleção baseado nas competências que você quer, então você contrata pessoas eficientes para aquele nível de informação, você não erra nesse processo. Nas organizações também, na hora que elas se fundem com outras empresas também, elas conseguem fazer isso. E quando a gente volta lá naquele exemplo anterior, que eu falei de 60% para 68%,
essa meta, ela é aquela meta possível que a gente tem, que a gente consegue fazer ela, que a gente usa todas as competências possíveis que eu estou conseguindo alcançar agora para conseguir chegar nela. Quando eu consigo ter essa excelência de atendimento, eu consigo melhorar o meu produto, eu consigo melhorar, eu recebo mais, as empresas ficam mais lucrativas e, em contrapartida, a probabilidade de você perder o seu emprego ela se torna mínima e de melhorar o seu salário ela aumenta consideravelmente. Então, é interessante a gente pensar uma coisa disso, né? E como eu falei com vocês, essas competências, elas podem ser desenvolvidas também através dos estudos que a gente faz, da aprendizagem. Nós somos os eternos aprendizes. Eu falo muito o seguinte, se um dia você virar e falar assim, não, eu já sei tudo. Aí eu falo assim com você, tá na hora de aprender de novo. Porque a gente não consegue saber tudo. Você consegue se tornar mais especialista numa coisa, na outra, mas você não conhece tudo sobre aquilo. Então, quando você vai conhecer as nuances todas, você começa a aprender, e você não para. Como eu citei para vocês, esse conhecimento ele é formal, quando é a empresa que fornece ele, e ele é informal quando a gente corre atrás. O exemplo do Excel, não esqueça do exemplo do Excel. PowerPoint também, né? Eu tenho muitos alunos, quando eu peço para eles apresentarem trabalho presencial, eu falo assim, olha, vocês vão ter que apresentar em PowerPoint, ou no Canvas, ou com o Prezi. Aí eles falam assim, professor, eu não sei. Aí eu falei assim, não preocupa não, tem tutorial na internet. Vocês usam o TikTok o tempo inteiro, vocês usam as redes sociais o tempo inteiro, vocês vão aprender a fazer. E eu falo para vocês o seguinte, eles montam os trabalhos que nem eu consigo fazer. Porque eles têm uma facilidade grande daquilo de aprendizado, então eles chegam, montam algumas coisas que eu falo assim com eles. E vocês não sabiam mexer? Mas aí eles têm a atitude, né? De aprender, de fazer, e eles veem que é bonito, né? Eles veem que é uma coisa diferente e tudo, e fazem assim, e é o que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que ter essa atitude de fazer as coisas diferentes, de mudar, de ter esse aprendizado informal, né? Que é da gente, que não é do outro. Eu falo que a gente aprende para a gente, não para o outro. O conhecimento é a única coisa que não tiram da gente. Então, tudo aquilo que a gente aprende é ótimo, e isso vai ser aplicado nas empresas e vai se tornar melhor ainda. Então, essa parte do conhecimento informal, ela é essencial. Não espere só a empresa te fornecer treinamentos. Não espere só a empresa te fornecer algum desenvolvimento. Adiante esse processo. É até melhor. Depois você vai estar dando curso dentro da empresa para eles. Mas tem uma coisa que a gente não pode deixar passar, que são as competências socioemocionais. Ter uma saúde mental equilibrada é essencial. Você tem que conseguir desenvolver habilidades a partir da sua inteligência emocional. E elas são desenvolvidas desde a fase da criança. Então, essa ideia é você conseguir lidar com as suas próprias emoções, sua comunicação, seu relacionamento com o outro, sendo socialmente responsável, entender que o que você faz impacta o outro. Se você é uma líder que chega e sai gritando com todos os seus colaboradores na frente de todo mundo, para as outras pessoas não está passando liderança, está passando desequilíbrio. Está passando que você tem a ideia de mostrar quem manda. Não é isso que você tem que fazer. Ou se você é uma pessoa que, quando o seu chefe te dá um feedback negativo, você desmonta todo, você não consegue se recuperar, você não está entendendo que o feedback é para o seu crescimento. Então, você tem que ter essa capacidade de resiliência, que a gente chama, que é a parte dessa competência socioemocional. Hoje em dia, nós temos problemas seríssimos com profissionais que eles não têm nenhum tipo de competência socioemocional. Nenhum. Ele não consegue realizar o serviço dele frente à adversidade. Ele não consegue realizar o serviço dele perto de pressão. Vamos dar um exemplo rapidinho para vocês. Imagine, a gente acabou de passar numa pandemia. Imagine se os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem não tivessem competência socioemocional.
Eles estavam lidando com um vírus que podia matar eles e matar os seus entes queridos. Mas eles precisavam salvar vidas. Então, eles tiveram essa competência socioemocional para poder falar assim, não, ó, eu tenho que atender, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ter o processo todo, mas eu vou conseguir fazer isso. E isso é o que fez a gente sair daquela loucura que a gente viveu há 2 anos atrás, praticamente, 2, 3 anos atrás. E isso nas diversas áreas. Pensa um professor que está dentro de sala de aula, que o aluno está lá testando ele o tempo inteiro. Você pede para ele falar, professor, você fala assim, menino, fica quieto, menino, menino, menino. Aí chega uma hora que ele dá um gritão, o professor dá aquele grito na sala assim, e aí o menino para, olha para ele e continua conversando. Aí ele pega, sai da sala, aquela coisa toda. Ou seja, ele não está tendo a competência socioemocional dele. Ou vocês que vão atender, vocês vão passar por muito isso, tá? Desculpa falar isso. Mas quando vocês vão atender os empregados, eles vão chegar alteradíssimos. Porque muitas das vezes eles estão ali porque errou a folha de pagamento dele, descontou, não veio o tipo de refeição, o ponto dele está errado, isso e aquilo, e muitos deles chegam alterados. Imagina se você se altera com eles também. É a hora que você tem que ter aquela competência socioemocional, falar com ele, compreender, entender. Ele vai baixando o tom, a conversa e tudo. De repente, ele está te pedindo desculpa por aquilo que ele falou, mesmo ele estando certo. Só que aí você teve a competência socioemocional. E isso é uma das coisas que está faltando, isso é uma habilidade que a gente tem que ter. E isso está faltando, infelizmente, muito nos trabalhadores hoje em dia, essa competência. Para poder ter essas competências, a gente tem que ter competências individuais. E aí, para descrever essas competências, é sempre bom ser bem específico. Olha, o que eu quero de você? Eu quero que você redija um texto. Então, eu quero saber se você tem capacidade de redigir um texto. Se você tem a capacidade de analisar um documento, de solucionar problema, de operar sistemas informatizados, dentre outras questões. Então, isso é importante para que você tenha a correta competência definida ali para você. Para que você não pense, não caia numa coisa que, por exemplo, refletir sobre o papel da equipe. Tá, qual específico que é isso? Eu posso refletir, mas isso não é uma competência. Eu tenho que ter uma competência ali, um verbo de comando mesmo, sabe? Analisar o papel da equipe. Aí sim é uma outra coisa. Analisar as rotinas de trabalho. Então, isso é uma competência. E não essa coisa abstrata que muitas das vezes você tem. Então, isso é muito interessante. E aí, finalizando, já, que a nossa aula está quase indo, né? Para a gente poder garantir que a descrição de uma competência identifique de forma correta o desempenho esperado do profissional, a gente tem que seguir algumas coisas. Evitar a construção de descrição muito longas, com ideias múltiplas, ou seja, eu quero que você, a minha competência com você é operar máquina. Ponto. É uma coisa bem simples para ele entender. Deixa eu ver se você sabe operar essa máquina. Eu não quero saber se você sabe operar a máquina e limpar a máquina, por exemplo. Se isso não for uma competência dele. Ou cobrir a máquina, esse tipo de coisa. Coisas óbvias, por exemplo. Eu contratei você, gestor de RH. Eu quero saber se você sabe recrutar. É claro que você sabe. Você tem que saber. Não adianta. Abstrações, coisas que não tem nada a ver com a competência, ou o estrangeirismo, começar a usar aquelas palavras em inglês, em francês, para você poder colocar lá para parecer que é bonito. A grande maioria das pessoas não entende esse bonito, entende isso como uma forma mais snob. Então, use o português, tem todas as palavras no português, tá? Palavras necessárias, coisas que não vão trazer nenhuma conquista para você, e utilizar verbos de comando. É isso que você tem que fazer. Não usa verbo inadequado para isso, não. Porque quando você faz isso, esses verbos de comando, o comando, ele mostra para você assim, é isso que eu quero fazer. É isso que eu sei fazer. É dessa forma que eu espero verificar essa competência. Fazendo isso, com certeza, vai dar certo.
Vocês viram que não é difícil? É mais tranquilo do que qualquer outra coisa? Mas, na realidade, a gestão de competências, pessoal, ela é uma coisa que muitas das vezes você faz o tempo inteiro, mas você não usa o nome para ela. Muitas das vezes você faz, por exemplo, a gestão de análise das pessoas, de produtividade, por exemplo. Produtividade é uma das noções de competência. Você está vendo o que a pessoa está fazendo, mas muitas das vezes você não sabe, você não usa esses termos. Então, é importante que a gente passe a usar isso, é importante que a gente comece a fazer isso na nossa própria vida, como profissional. Como profissional, como que eu faço isso? Como que eu estou melhorando as minhas habilidades? O meu conhecimento? Será que eu estou ficando lá no passado? Será que eu tenho... Imagine só, se você chega para trabalhar numa empresa e você fala assim, ah, não, internet aqui dentro, não, internet é coisa do... Eu não consigo usar isso, não vou usar, eu prefiro usar a minha máquina de escrever. Ou eu prefiro mandar fax. Eles vão olhar para você e falar assim, mas que mundo você está vivendo? Foi muito bom, na época eu tinha fax, eu passei muito fax, tá? Eu tenho essa carinha de novinho, mas eu estou quase chegando aos 50 já, tá? Só pra vocês terem ideia. Mas eu passei muito fax. Parava em frente àquela máquina, assim, colocava as folhas lá, e quando a folha agarrava, era uma coisa terrível. Aí, e pior, né? Que você passava o fax e ligava para confirmar se o fax chegou ou não. Para você ter ideia como que era. Para aquela época, era ótimo. Pegar o telefone e ligar, né? Hoje não. É mensagem. Hoje, quando alguém liga para você, você fala assim, é cobrança. Porque quem quer falar comigo manda mensagem. Se não conseguir falar comigo, manda uma mensagem. Então, isso tudo, o que que faz? É a mudança tecnológica. E você tem que se atualizar. Nós temos que nos atualizar o tempo inteiro, que as empresas querem que você seja atual, que você esteja ali envolvido com esse processo todo e que sua competência esteja sempre melhor. Então, se você se deixa desatualizar, não, falta 5 anos para eu aposentar. Então, eu não vou fazer nada, não. Esse aqui eu vou deixar do jeito que eu estou, esse aqui. Mas 5 anos é muita coisa. 5 anos o mundo muda completamente. O mercado de trabalho vira outro. E aí, muitas das nós, quando vamos aposentar, nós ainda temos muita coisa para gastar. A gente tem muito conhecimento, a gente tem muita coisa, e muitas das vezes a gente pode trabalhar durante muito mais tempo. Então, a gente tem que, sim, eu acho muito interessante quando eu vejo aquelas mulheres, aqueles homens com 80, 85 anos lá, vendendo saúde, tudo com o telefone celular, mandando mensagem, e-mail, fazendo isso em tudo, mexendo no TikTok da vida deles lá, tudo. Ou seja, extremamente atualizados, com conhecimento e tudo. Há um tempo atrás, para você ter ideia, a justiça do Brasil, ela informatizou toda. Hoje em dia, você não entrega mais papel nos fóruns, nos lugares. Tudo é eletrônico, tudo é processo eletrônico. Muitos advogados que não mexiam com computadores, muitos advogados que não tinham internet, que eram reféns ainda, aquela coisa de pedir para alguém digitar a peça toda e ir lá no fórum, protocolar e tudo, eles sofreram muito com isso. Porque a partir de agora não era isso, mas a partir de agora você tinha que fazer tudo de forma eletrônica. Ela foi dando tempo, chegou o momento que ela cortou tudo. Ou você se atualizou, ou você desenvolveu essa competência, ou você ficou para trás. Não adianta. Então, sempre o conhecimento tem que estar à disposição. Sempre eu tenho que estar disposto a aprender e ter essa atitude para aprender a respeito disso. Dúvidas? Perguntas? Aqui no chat. Ninguém escreveu nada no chat hoje. Olha, para vocês terem ideia. Nem assim, boa noite. Nem a gente estava tão concentrado que não perguntou nada no chat. Olha aqui, ó, nada no chat. Quando a aula é boa e produtiva, não precisa perguntar nada, não. Explicadinho mesmo. Ah, mas que ótimo, sabe? Tudo Que bom. bem explicadinho, só falta a gente colocar em prática.
Vocês vão colocar, tá? Não é difícil, tá? É só ter competência para colocar em prática. Você vai colocar em prática. Porque a atitude vocês vão ter, o conhecimento também, tá? Então, assim, é muito tranquila essa disciplina. Vocês vão ver que ela é muito tranquila. Mais para frente, eu vou passar um trabalho para vocês, que é provavelmente o que eu estou pensando. Trabalho não. É bom trabalho. Ó, e agora ele vale muito ponto, tá? Pensando ele vale 40 pontos, pra você ter ideia. 40 pontos. Vai ser um trabalho muito interessante, porque o que eu estou pensando é para vocês avaliarem a competência de vocês e pedirem para o chefe de vocês, um líder ou uma pessoa que trabalha do lado de vocês, mapear as competências que ele acredita que vocês tenham. E aí vocês fazem um plano de ação para melhorar as competências e permanecer com aquelas competências que vocês têm. Muitos de nós Quem não tiver chefe? Oi? Quem não tiver chefe? Quem não tiver, vai pedir para o marido, para a esposa, para o filho, para alguém. Porque o que a gente precisa fazer? Nós precisamos mapear as nossas competências. Sabe quando a gente chega lá naquela pergunta assim, que o pessoal fala assim, me fala 3 defeitos, 3 qualidades sua? E aí você para e fica assim, quais são as minhas qualidades? É porque você não sabe quais são as suas competências. Se você mapear as suas competências, na hora de te perguntar, você vai falar assim, eu tenho liderança, eu tenho empatia, eu sei fazer. A hora que você tem ideia, eu já tenho 3. Eu posso fazer. E eu posso fazer. Porque isso te mostra atitude. Eu consigo fazer. Eu não A perseverança. E isso é necessário. E toda empresa quer colaboradores que têm perseverança, que não desistam. Sabe? Que eles não desistam. Porque muitos colaboradores, você dá aquela coisa mais difícil, a pessoa fala, nossa, mas isso é difícil demais, não vou conseguir, não. Ela nem tentou. É que a primeira barreira que a gente encontrar vai desistir, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada. Quando vocês começaram a faculdade, é difícil, não é? É difícil, agora está acabando. Agora, o Nivaldo aqui está formando, para vocês terem ideia. Está acabando. O Nivaldo só viu dizendo que está acabando a faculdade. Dá nada, meu filho, dá falta um bocado de mês aí. Não, professor, um bocado de meses, meu bem. Aí. Não, ele está me enrolando, né? Oxi! A minha acaba em abril agora nós estamos em fevereiro, meu bem, no meio do mês. Daqui a pouco chega dezembro. Eu não vou até dezembro, não. Meu acaba em abril. Gente, não vamos pedir para passar correndo, não, gente, porque a gente vai envelhecendo. Não é? Eu não gosto com isso. Não, professor. Depois de uma determinada idade, o tempo ele tem que ser devagar. Isso. Eu que já estou chegando perto dos 50, ó. E eu estou chegando perto dos 70, professor. Aí é uma maravilha, tá vendo? Vai ser ótimo. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite.